os coríntios na Bíblia, o povo que Paulo tanto queria transformar? Você já se perguntou por que Paulo decidiu escrever tantas cartas para certos povos? Afinal, o que tornava os coríntios tão diferentes, a ponto de receberem duas das cartas mais fortes de todo o Novo Testamento? E se eu te dissesse que entender quem eram os coríntios é entender os desafios da própria igreja de hoje? Precisamos olhar primeiro para o lugar onde eles viviam. Corinto não era uma cidade qualquer. Era uma das mais importantes do Império Romano, localizada na Grécia, entre dois mares, o Egeu e o Jônico. Essa posição estratégica transformou Corinto em um centro de comércio, cultura e poder. Pessoas do mundo inteiro passavam por ali. Comerciantes, soldados, filósofos, artistas e devotos de diversos deuses. Mas por trás de todo esse brilho havia algo sombrio. E junto com a riqueza, veio também a corrupção. Corinto era famosa por seus templos pagãos, principalmente o templo da deusa Afrodite, símbolo do prazer e da luxúria. Historiadores dizem que mais de 1000 prostitutas trabalhavam ali, descendo todas as noites para servir os visitantes da cidade. A fama era tamanha que viver como um coríntio se tornou sinônimo de viver em pecado. E foi justamente nesse cenário que o apóstolo Paulo decidiu fundar uma igreja. Ele chegou em Corinto após deixar Atenas, um lugar onde muitos zombaram de sua mensagem. Mesmo assim, ele não desistiu. Corinto seria seu novo desafio. Lá, conheceu Áquila e Priscila, um casal de judeus que também trabalhava fazendo tendas. Eles se tornaram seus companheiros de ministério e apoio. No meio de uma cidade barulhenta, cheia de deuses, festas e comércio, Paulo começou algo silencioso, mas poderoso. Ele pregava todos os sábados na sinagoga, e quando foi rejeitado pelos religiosos, foi às ruas falar aos gentios. Aos olhos do mundo, era apenas um homem tentando mudar o impossível, mas aos olhos de Deus, era o início de uma revolução espiritual. Atos 18 conta que ele permaneceu em Corinto por cerca de 1 ano e meio, pregando o evangelho e vendo muitos se converterem. Mas imagine o desafio: tentar ensinar pureza, humildade e fé em meio a uma cidade dominada pelo prazer, pelo poder e pela filosofia grega. Era como plantar uma semente em um solo fértil em negócios, mas envenenado em valores. Aos poucos, a cultura da cidade começou a influenciar os cristãos. Dentro da igreja havia divisões. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo. Havia orgulho, disputas e até casos de imoralidade sendo tolerados como se fossem algo normal. Paulo não estava apenas lidando com pecadores do lado de fora, ele estava tentando curar uma igreja doente por dentro. Mesmo assim, Paulo não desistiu deles. Em suas cartas, ele escreveu palavras que cortam como espada e curam como bálsamo. Lembrou-os de que, apesar das quedas, eles foram chamados para a santidade. Por isso ele declara, vocês são o templo do Espírito Santo, e o Espírito de Deus habita em vocês. 1 Coríntios 3,16. Essa é uma das mensagens mais fortes de todas as cartas de Paulo. Mesmo em meio à corrupção, é possível viver uma vida pura. No fim das contas, os coríntios se assemelham muito à nossa geração. Vivemos cercados por prazeres, opiniões e vaidades, como eles viviam. Mas a voz de Paulo ainda ecoa. Saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. 2 Coríntios 6,17. Ser cristão, ontem e hoje, é nadar contra a maré. É ser luz em meio à escuridão. Se o Espírito Santo pôde transformar Corinto, também pode transformar a sua casa, a sua mente e o seu coração. Por isso, se você assistiu até aqui, é porque seu coração se importa com essa mensagem de Deus. Então confirme isso comentando neste vídeo. Comente, eu sou o templo do Espírito Santo. Não se esqueça de seguir o Bíblia Hoje em Dia nas redes sociais. Que Deus te abençoe.